Olá, senhores, bora para mais uma questão de calorimetria. Olha só, uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nele contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Bom, vamos entender o que está acontecendo? Olha só. Nós teríamos aqui uma garrafa térmica. Eu ia colocar dentro dela um líquido, 2 líquidos, não importa. Colocar algo aqui numa determinada temperatura de equilíbrio, certo? E eu ia marcar essa temperatura. Após 6 horas, nós iríamos analisar, abrir a garrafa e ver qual é a nova temperatura dela. Então, aqui ela terá agora uma temperatura final. Isso indica para nós que essa diferença dá para nós aqui uma variação de temperatura. Esse selo, ele indicaria para nós um valor que seria a razão entre a variação de temperatura, que é o ΔT, e a temperatura inicial, lá antes das 6 horas, que era a nossa temperatura de equilíbrio. Que eu posso ter apenas uma substância, né? Então, a temperatura de equilíbrio é ela mesma, ou 2, 3 substâncias misturadas. Então, percebo que o que ele está pedindo aí, essa criação do selo, seria pegar a porcentagem, a variação da temperatura que ocorreu ali depois de 6 horas, comparado com a temperatura inicial que ele tinha de equilíbrio para nós. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada 6 horas depois. Sabe-se que a garrafa mede a temperatura de água, obtendo-se 16 graus Celsius. Então, olha só que bacana. O cara deu qual é a temperatura final que vai ter essa garrafa depois de 6 horas para nós aí, certo? Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica? Bom, primeira coisa que a gente vai analisar agora é quanto que vale aquela temperatura de equilíbrio. Perdão, porque percebam que nós vamos jogar uma quantidade de água quente a uma temperatura de 40 graus Celsius. Eu vou chamar de TA. E nós também vamos jogar água fria a uma temperatura, que eu vou chamar de TB, que vale 10 graus Celsius. E a quantidade, a massa, olha só que ele falou que é 1/3 de água fria para 2/3 de água quente, certo? Esse 1/3 de água fria, eu vou chamar a massa de M. Opa, peraí que eu coloquei, ao invés de graus Celsius, coloquei, sei lá, centímetro, por que eu coloquei isso, mas vamos lá. 10 graus Celsius. Então, olha só. A massa de água fria, que é 1/3, eu vou falar que vale M. Isso significa que a massa da água quente, que é 2/3, que é o dobro, vai ser 2M. Isso mantém a proporção de 1M em relação ao total, que é 3M's, né, somando as duas, e 2M's, que seria 2/3 para nós. Então, agora, ó, esses líquidos misturados, eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio que a gente está precisando para resolver o exercício. Portanto, nós vamos falar que a somatória da quantidade de calor trocado tem que ser igual a 0. Vai ficar a quantidade de calor da água quente, que nós chamamos de A, mais a quantidade de calor da água fria, que nós chamamos de B. Tudo isso vale 0. Como nós vamos variar a temperatura, então nós vamos fazer o que? Macete, tanto para A como para B. A massa de A vale 2M, o calor específico, como é água, vale 1, e a variação de temperatura de 40 para o equilíbrio é a temperatura de equilíbrio menos 40. Mais a massa de água B, que é apenas M, o calor específico, como é água, também vale 1, e a variação de temperatura dela, que é de 10 até o equilíbrio, ou seja, seria a temperatura de equilíbrio menos 10, tudo isso igual a 0. Perceba que a massa M nós podemos cortar, né? Porque nós temos os dois termos aqui, e 0 vezes M continua sendo 0, então a gente pode cortar. Portanto, nós vamos ficar 2 vezes TC, menos 2 vezes 40, que é menos 80, mais 1 vez o TC, e menos 10 vezes 1, que daria menos 10 igual a 0. TC mais 2TC dá um total de 3TC, e menos 10 com menos 80 vai dar um total de 90 positivo do outro lado. O 3 passa
dividindo, e não é TC, né? É TE, temperatura de equilíbrio aqui, tá? Então, o 3 passa dividindo, a gente chega aqui a temperatura de equilíbrio 90 por 3, que daria 30 graus Celsius para nós. Mas o exercício ainda não acabou. Nós vamos ter que descobrir o selo. O selo é pegar a variação de temperatura. Então, olha só. Perceba que a temperatura de equilíbrio aqui era 30 graus Celsius. Então, a variação de temperatura em módulo, né? Essa variação de temperatura nós vamos pegar em módulo, seria 30 menos 16, que dá 14. Portanto, o selo seria a variação de temperatura, que vale 14, dividido pela temperatura de equilíbrio, que nós vimos que vale 30 para nós aí, certo? Se você faz o 40 dividido por 30, 40 não, perdão, o 14, né, dividido por 30, isso dá aproximadamente aí 0,47, ou seja, a gente teria aí um rendimento não, um selo, né, representativo de 47%, portanto está entre 40 e 55, e a gente chega com a alternativa correta. É a alternativa D para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.